Around the world, 9 out of every 10 people breathe unclean air. Air pollution contributes to heart disease, strokes, lung cancer, and other respiratory diseases. It causes an estimated 7 million premature deaths every year, predominantly in low and middle-income countries. Air pollution also threatens the economy, food security, and the environment. As we recover from the coronavirus pandemic, the world needs to pay far greater attention to air pollution, which also increases the risks associated with COVID-19. We must also urgently address the deeper threat of climate change. Limiting global warming to 1.5 degrees will help reduce air pollution, death, and disease. This year's lockdowns have caused emissions to fall dramatically, providing a glimpse of cleaner air in many cities. But emissions are already rising again, in some places surpassing pre-COVID levels. We need dramatic and systemic change. Reinforced environmental standards, policies and laws that prevent emissions of air pollutants are needed more than ever. Countries also need to end subsidies to fossil fuels. And at international level, countries need to cooperate to help each other transition to clean technologies. I call on governments still providing finance for fossil fuel-related projects in developing countries to shift that support towards clean energy and sustainable transport. And I urge all countries to use post-COVID recovery packages to support the transition to healthy and sustainable jobs. Today, 7 September, marks the first International Day of Clean Air for Blue Skies. Let us work together to build a better future with clean air for all. When 3M wanted to leave a lasting legacy to the local community in Maui after the completion of their incentive travel program, they asked Carlson Wagon Lee and Partners to identify a suitable project. Carlson Wagon Lee and their destination partner PRA identified an agroforestry initiative whose mission to engage our community with regenerative natural farming practices matched 3M's mission. Over 350 3M volunteers were taken on 9 school buses to the Kauia farm located on undeveloped land on the island. After a traditional Hawaiian blessing, they got to work planting over 100 trees, including coconut and ulu, which bear the native breadfruit. Result, nearly 2,000 pounds of breadfruit will be distributed free to local community members and to school districts for lunch programs annually for decades to come. Bob Lowell, PRA National Sales Manager, stated, "Where else can you go and actually plant, then know that what you planted will benefit hundreds, if not thousands of people for decades to come? Truly, this was a legacy event." Beyond the benefit to the environment and to the local community, this CSR initiative also brought a benefit to 3M, as described by Sarah Merritt, Strategic Planner. Our team came from all over the world. Though the trip was short, we wanted to leave a positive impact. This trip for us was about recognizing and celebrating the power of a team, and the community event was a perfect way to work collectively to make an impact and help others for years to come. Pense em sonho, daquele que você gostaria muito que se realizasse. Agora imagine se isso fosse possível, hoje.
E que o segredo para que esse sonho se realize seja pessoas. Pessoas empenhadas e unidas em torno de um propósito. Esse é o Grupo Águia, o mais diversificado e completo grupo de turismo do Brasil e também o mais apaixonado pelo que faz. Afinal, viajar, conhecer novas culturas e lugares é fazer acontecer dentro de nossos clientes a possibilidade de alcançar não só distâncias, mas os seus corações. Porque quando olhamos para o céu, vemos mais que possibilidades, vemos um universo de caminhos. Caminhos que às vezes escolhemos para ir ao encontro de grandes desafios. Como integrar paixão e excelência em uma só experiência. E juntos, vencer dificuldades e gerir competências para realizar melhor sonhos como este que você acabou de imaginar. Porque é olhando para os céus que sentimos vontade de voar cada vez mais alto, de começar e recomeçar sempre. Seja na sua cidade favorita ou em um novo lugar. Afinal, o desconhecido é para nós uma forma de energia, porque é nele que aprendemos e crescemos. Por isso, somos diversificados. É do ser humano ser assim. É humano ter coragem e garra. Conhecemos, incentivamos e valorizamos em cada uma das pessoas que trabalham conosco essa força, essa alegria. Fortalecendo o nosso conceito de grupo, compartilhando ideias, conhecimentos e realizações. Para que o nosso maior sucesso seja alcançarmos o nosso maior propósito, a felicidade. Grupo Águia, dê asas aos seus sonhos. Estão entrando agora. É um prazer muito grande ter vocês aqui conosco. Agradeço demais a presença de todos. O nosso próximo painel agora, o tema é mudanças climáticas, o que o turismo tem a ver com isso. E nós temos palestrantes de altíssimo nível conosco hoje. Vou apresentá-los para vocês, para que a gente possa começar, então, a conversar com eles. Sidney Alonso, ele é o Senior Executive Investor and Entrepreneur focused on Latin America's Travel Industry. Empreendedor com foco na indústria de turismo da América Latina e as organizações mais, com forte interesse em parcerias internacionais e as alianças de negócios, representação de mercados, serviços de gestão de destinos e negócios complexos. Temos também Nicholas Svensson. O Nicholas é o gerente da equipe do Global Climate Action, de ação climática global, do Secretariado de Mudanças Climáticas da ONU. Ele é responsável pelo desenvolvimento e implementação do trabalho de mudanças climáticas da ONU com stakeholders não partidários para tomar ações para ajudar os governos a ficar bem abaixo da meta de 2 graus determinada no Acordo de Paris. O Nicholas antes trabalhou com o Programa Ambiental das Nações Unidas, o UNEP, onde ele estava a cargo da estratégia neutra de clima do sistema da ONU, bem como a implementação dos programas da UNEP para edifícios sustentáveis, desenvolvimento urbano e aquisições sustentáveis. Ele também passou 10 anos no escritório regional da UNEP, onde ele gerenciou uma ampla gama de diferentes programas de suporte técnico.
Temos o Benoît Sauvage, que é DMCP, CMP, CIS e fundador e CEO da Connect DMC, uma empresa líder de gestão de destinos na República Dominicana e México. Ele tem 25 anos de experiência na entrega de serviços de alto nível e complexos, como especialista de destinos para clientes mundiais, e tem paixão por criatividade, atenção a detalhes e práticas sustentáveis. Ele também é o diretor no Comitê Diretivo Internacional da Site, presidente do capítulo da Flórida e Caribe. Ele é um profissional certificado de eventos sustentáveis. Ele é um ganhador do prêmio de membro do ano da Site Global, prêmio do IMEX Green Award, palestrante internacional em sustentabilidade e diversidades culturais. E também temos Michael Gill. Michael Gill lidera regulação sustentável e promoção de políticas com governos, órgãos da ONU e parceiros comerciais. O Michael tem mais de 20 anos de experiência e teve um papel de liderança na adoção do Acordo Internacional de Aviação e Mudanças Climáticas em 2016. De 2007 a 2013, ele foi advogado sênior da IATA. Antes de entrar na IATA, em maio de 2007, Michael era um advogado de aviação em um escritório privado em Paris, agindo para companhias aéreas e seus seguradores. Como eu mencionei antes, se vocês estiverem entrando agora, bom dia. Esse painel será inteiramente em inglês e vocês têm a opção de tradução disponível na parte inferior da tela da plataforma. Então temos o grande prazer hoje de receber palestrantes e especialistas bastante conhecidos, muito especializados em mudanças climáticas, sustentabilidade com relação ao turismo. É uma oportunidade única de ouvir Michael Gill, Nicholas Svensson, Ven Savage, e hoje eu tenho também o Sidney Alonso, que é um bom amigo que vai me ajudar a moderar esse painel. Então, muito obrigado pela sua presença e eu vou pedir que cada um deles se apresente e que fale um pouco sobre seus trabalhos, sobre suas instituições e suas empresas e que nos contem como a mudança climática pode interferir no turismo, especialmente como os turistas podem contribuir para reduzir o aumento da temperatura no planeta. Então, por favor, Nicholas, eu gostaria que você começasse e muito obrigado. O Nicholas está em Bonn no momento e ele vai contribuir com o painel essa manhã. Obrigado, Nicholas, muito obrigado. Obrigado, Carla. É um grande prazer ver você e os colegas, os participantes desse Fórum Maps. Antes de mais nada, obrigado por me receber. É uma grande oportunidade para compartilhar sobre o trabalho que estamos fazendo na Secretariado das Nações Unidas sobre turismo e sustentabilidade e mudanças climáticas em particular. Para aqueles que não estão familiarizados com a Convenção de Mudanças Climáticas da ONU, nós estamos cuidando das negociações entre os governos do mundo, tentando achar formas de cooperar em relação a como podemos, em conjunto, encarar a crise das mudanças climáticas que estamos enfrentando hoje. As Nações Unidas e as mudanças climáticas basicamente são 197 governos, que digamos que é a parte mais importante que conseguimos com o Acordo de Paris há 5 anos. É uma planta de como os governos devem agir juntos. A implementação desse acordo exige mais dos governos, exige que todos trabalhem com isso. Então, o meu trabalho no secretariado é trabalhar com uma série de setores diferentes, de moda a esportes, energia, turismo, viagens, obviamente, agricultura, cidades e assim por diante,
para tentar dar suporte e engajar mais e mais atores para agir dentro dessas áreas de responsabilidade. É claro, todos nós temos uma pegada climática, então nós também temos uma responsabilidade de fazer algo em relação a isso, essa pegada de carbono. Eu sei que nós vamos ter uma conversa e eu não quero falar tudo que eu tenho para dizer aqui, mas só queria dizer brevemente que nosso trabalho com clima está bastante enraizado na Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Obviamente, a mudança climática é uma das metas de desenvolvimento sustentável no Acordo de Paris. A prerrogativa do desenvolvimento sustentável também se reflete no Acordo de Paris. Então, se quisermos ter sucesso com o nosso trabalho para combater as mudanças climáticas, também precisamos ter sucesso com o nosso trabalho na promoção do desenvolvimento sustentável. Não podemos ter ações sustentáveis em relação ao clima se não garantirmos que as pessoas não são pobres, que elas têm acesso à saúde, à água fresca, que os ecossistemas do mundo estão funcionando e assim por diante. E talvez, como você mencionou na introdução, Carla, há muitos anos eu já estou trabalhando com a ONU, e uma das experiências mais importantes que eu tive é que todo o sistema das Nações Unidas, para ter um esforço de se tornar neutro em relação a carbono, foi uma decisão tomada nos níveis mais altos da ONU. Nós descobrimos que não era tão fácil assim. Se fôssemos fazer algo sobre as mudanças climáticas, é necessário considerar os edifícios, as viagens, como o trabalho é feito, como se faz transporte, compras, alimentação, como se lida com os resíduos e como você informa e engaja outras pessoas. Então, tudo isso em conjunto, na verdade, nos levou 10 anos. Agora, pela primeira vez, as Nações Unidas como um todo são neutras em relação ao clima e estamos muito felizes com isso. Temos muito mais a fazer para tornar as coisas mais... e para gerar neutralidade. Mas eu vou passar agora a palavra para o Sidney. Obrigado. Fantástico, muito obrigada. Muito obrigado a todos por contarem conosco nesse painel. A minha opinião a respeito do impacto da mudança climática no cotidiano para nós que trabalhamos na indústria de turismo, na indústria de viagens no geral, nesse ecossistema do qual participamos, não é? Hoje, o que nós vemos é que vários destinos no mundo estão sentindo o impacto da mudança climática, o impacto das práticas não sustentáveis. Ou seja, problemas sistêmicos de longo prazo ocorreram e nós temos que começar aqui do nosso lado a educar os viajantes, educar aqueles que decidem como a indústria irá se comportar, para criar um ambiente diferente, para termos resultados no longo prazo. Essa é a minha opinião. Nós temos que trabalhar na direção da sustentabilidade. Não podemos vender um certo destino, na minha opinião, se ele não for sustentável. Nós vimos praias do Pacífico, por exemplo, e também no Cerrado brasileiro vimos áreas que sofreram queimadas. Analisando o efeito a longo prazo, é um efeito bastante dramático. Demonstra que não fazemos tudo o que temos, tudo o que podemos para nos mantermos integrados ao ambiente onde operamos. Como membro da SITE, a SITE é a Sociedade para a Excelência em Viagens da América do Sul, eu acredito que a nossa principal contribuição será educar, educar e educar. Nós temos que ser a força educacional que vai impulsionar o mercado, que vai impulsionar a comunidade empresarial na direção de práticas mais sustentáveis em todos os níveis, mudança climática, educação, para que as comunidades locais saibam o que é essa indústria, e também saibam o que esperar, usando, por exemplo, recursos locais, alimentos locais, ou seja, uma ampla perspectiva a ser abordada. Essa era a minha introdução. Muito obrigado pela oportunidade. Agora passarei a palavra para o Michael Gill.
Muito obrigado, boa tarde aqui de Genebra. Bom dia a todos, obrigado novamente pela oportunidade de participar nessa discussão. Eu represento a IATA, que é a Associação Internacional para a Indústria de Aviação. Nós temos 290 associados, são empresas aéreas internacionais que representamos. Algo que eu gostaria de destacar, é um prazer de estar nessa sessão. Na aviação, temos a tendência de conversar com outras pessoas do setor da aviação também. E sempre discutimos os impactos locais no setor de aviação, os impactos econômicos também. E às vezes é difícil falar o idioma, falar a linguagem de outros participantes de outros setores. Então é bom estar nesse fórum para poder me engajar com pessoas que são impactadas pela aviação, sim, mas não estão necessariamente dentro do nosso setor. Eu tenho esse papel aqui em representar a indústria das empresas aéreas, como eu já disse, e do ponto de vista ambiental, especialmente falando da mudança climática, o que isso significa de verdade é estabelecer uma coordenação com a indústria mundial de empresas aéreas, abordando uma abordagem padronizada e uniforme para questionar e abordar vários impactos ambientais. A gente vem fazendo isso na última década, com uma série de objetivos de redução de emissão para reduzir o nosso impacto no meio ambiente, o impacto também na mudança climática. Tentamos implementar, portanto, essa prática. Nós temos, então, essa abordagem padronizada e a discutimos com os governos mundiais. Fazemos reuniões através de setores de advocacia. O Nicolas e eu despendemos muitos anos nas reuniões da COP, bebendo lá bom café ou outras bebidas mais fortes, aí lidando com as negociações todas. E também atuamos junto aos governos nacionais. E temos uma relação próxima com os reguladores do setor de aviação, organizações da aviação civil. E nesse caso, nós atingimos um acordo de consenso junto aos governos nacionais com relação a abordagens específicas para a aviação e mudança climática. E é isso que nós fazemos. Deixe-me concluir aqui a introdução explicando por que a gente faz isso. Nós queremos conquistar a nossa licença fundamental de operar. Há um grande enfoque, por exemplo, há alguns meses, nós tivemos uma grande discussão a respeito de aviação e mudança climática. Todo esse movimento no norte europeu a respeito da definição de voos e esse questionamento se as pessoas deveriam voar ou não. E claro que havia a pressão da crise da Covid, mas é uma pressão que não vai sumir de maneira permanente. Nós, como uma indústria, reconhecemos que nós precisamos conquistar essa nossa licença de operar, levando em conta os benefícios econômicos e outros benefícios que damos ao mundo. E precisamos agir de modo responsável. Nós temos essa abordagem coordenada, padronizada com relação ao clima e aos objetivos sustentáveis, porque queremos continuar a ter essa licença para operar, como assim nós chamamos. Então, essa é a nossa abordagem. É assim que nós atuamos junto às empresas aéreas globais e também junto aos governos nacionais para tentar encontrar soluções globais para os impactos globais que hoje vivenciamos. Era isso. Muito obrigado. Agora passarei para o Benoit. Obrigado, Michael. Ótimo painel. Eu sou Ben Savage e hoje eu tenho aqui duas cabeças, dois chapéus, na verdade. Eu faço parte da gestão de turismo da República Dominicana e também diretor para a América Latina e para o Caribe, para a SITE. O que eu poderia dizer rapidamente é que, do ponto de vista da associação, eu sou o diretor da SITE, não é? E o setor privado, eu sou outro diretor também, e a sustentabilidade está no âmago das nossas atividades. Nós, sim, participamos do Climate Neutral com o Nicolas
e é uma estratégia muito importante. Não vou explicar muito o que é, porque o Nicholas está aqui, ele é o especialista, ele que vai falar sobre o Climate Neutral, mas gostaria de motivar a todos que entrem em contato com a ONU, precisamos estabelecer uma união para fazer a diferença. Nós acreditamos que os negócios não serão impulsionados se não atuarmos junto à sociedade. Temos que walk the talk, ou seja, cumprir o que falamos. Temos que ser a mudança que desejamos ver no mundo, não é? Do meu lado, nos últimos 3 anos, estamos educando. Estou falando aqui com o Sidney porque ele tem uma voz ativa e eu acho que educação é a base. E a ONU nos deu uma grande ferramenta, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E há vários seminários de roadmaps a respeito disso. É muito importante. Você tem que escolher um objetivo com o qual você se identifica. E aí, gradualmente, você verá que você vai atingir os 17 objetivos. Isso é bastante relevante, bastante importante, e algo que está aqui nos nossos corações, em ambas as instituições que represento. Agora, falando do setor privado, como empresa, a gente, de fato, mostra aos clientes o processo de medir o impacto, porque, antes de mais nada, a gente precisa entender em que patamar estamos, o que fazemos de bom e de ruim, ou seja, medimos, calculamos e relatamos tudo que a gente vem fazendo recentemente nas nossas reuniões e eventos, e, a partir disso, nós engajamos todos os atores para reduzir o que for possível, e aquilo que não é possível reduzir, nós temos que compensar, graças aos sistemas CER da ONU. Hoje podemos garantir os eventos carbono neutro a todos os clientes, e fazemos isso do lado da associação e também do lado do setor privado. Agora eu vou passar para a Carla novamente e depois nos estendemos mais a respeito aqui das atuações individuais. Muito obrigada. Carla, é com você. Muito obrigada, obrigada a todos. Todas as informações foram muito relevantes. Michael, foi muito bom ouvir o que a IATA vem fazendo na direção da sustentabilidade para neutralizar a pegada de carbono. Nicholas, muito bom ouvir o que você vem fazendo aí nas Nações Unidas. Sidney, eu concordo muito com o que você disse. Você desempenha uma influência muito importante, muito relevante na nossa indústria. E a educação, o treinamento é um fator chave, claro, para que possamos migrar na direção da sustentabilidade e do turismo responsável. Também gostaria de mencionar, como bem disse ele mesmo, que nós temos um site do MAPS, temos uma biblioteca e lá você encontra os documentos mais atualizados que as Nações Unidas e a UNWO desenvolveram a respeito da sustentabilidade, turismo e também Covid-19. Podem verificar lá no nosso site, lá na nossa biblioteca, você pode encontrar ambos os documentos publicados pelas Nações Unidas. Um deles trata da reciclagem de plásticos, porque essa é uma pergunta muito comum que é feita. Sempre que estou numa live conversando com alguém, a primeira pergunta é: com a Covid-19, não podemos pensar mais sobre a sustentabilidade porque precisaremos usar o plástico. Mas verifiquem, por favor, os documentos que estão disponibilizados na nossa biblioteca. No nosso último painel de hoje, nós vamos discutir a economia circular, com vários especialistas da área. Eles também irão discutir as suas ideias e mostrar métodos para lidar com a questão do plástico, se precisarmos usá-lo. Então, agora, Sidney, eu retorno para você a palavra para que siga adiante com as perguntas. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Olha, devo dizer que é um painel incrível que nós temos aqui. Temos as Nações Unidas, o BEM, com toda a sua experiência que ganhou ao longo dos anos nessa área de incentivos. Temos uma ampla pergunta em mente.
Uma pergunta que está arraigada em várias áreas. Vou começar perguntando e depois vocês podem compartilhar o seu ponto de vista. Fundamentalmente, como o turismo está relacionado com a mudança climática? Será que o turismo causa mudança? Será que o turismo é um veículo de informações? Quais são os efeitos que o turismo desempenha na mudança climática? Quais são as correlações que vocês enxergam? Vou começar com o Michael. O Michael é quem nos transporta ao redor do mundo para a gente chegar onde quer estar. Não é, Michael? Com você. Olha, o microfone do Michael está mutado. Aviação, turismo e mudança climática, diz o Michael. O primeiro ponto a se lembrar é, de acordo com a análise que a gente fez, mais de 50%, chegando a 57% dos turistas do mundo chegam ao seu destino através de empresas aéreas. E há outros jeitos divertidos, não é, para as pessoas viajarem, especialmente com relação a lazer. Há várias formas de chegar ao seu destino, mas a grande maioria das pessoas que viaja pelo ar. Ou seja, uma correlação direta, o impacto da aviação sobre a mudança climática. E também existe o impacto. O turismo, sim, tem o seu impacto na mudança climática. Apenas para lhes dar aqui uma ideia, o setor de aviação mundial é responsável por um pouco mais de 2% das emissões de CO2 geradas pela humanidade. Eu não diria apenas 2%. Isso subestima aí o nosso desafio. 2% é a pegada de carbono de um país como a Alemanha. Como um setor, como uma indústria, nós desempenhamos, portanto, um papel importante nessa área. Temos aí a jornada para reduzir esse patamar de emissões e o impacto na mudança climática. Por exemplo, se você puder voar hoje, infelizmente para muitos de nós não conseguimos mais entrar no avião, é uma memória distante, não é? Mas se você conseguir voar hoje, o voo produziria 50% menos de CO2 do que o mesmo voo lá no ano de 1990. Ou seja, em um período curto de tempo, nós fizemos um grande progresso. Não é só isso, não. Nós, como indústria, nós nos comprometemos a uma redução de emissões de CO2 até o ano de 2050 de 50% do que era lá no ano de 2005. Ou seja, mais uma vez, precisamos conhecer os números para entender que esse empreendimento não é pequeno, não. Até o ano de 2050, o compromisso é estar em torno de 325 milhões de toneladas de CO2 a partir da aviação. Hoje, pré-Covid, estávamos a 950. Nos próximos 30 anos, portanto, precisamos reduzir em 600 milhões de toneladas de CO2. É um grande desafio, mas nos comprometemos a isso. Há um número de programas e estratégias para a gente chegar lá. E poderia mencionar aqui os detalhes de como isso vai acontecer. Novas tecnologias de motor, o uso de fontes renováveis de combustível, como os biocombustíveis, ou seja, o uso racional das operações também por parte das empresas aéreas, o melhor uso do espaço aéreo. Tudo isso em conjunto nos levará a essa meta que esperamos atingir em 2050 ou superarmos até essa meta, ter uma redução ainda maior. Como eu disse no começo, isso é importante, porque o impacto e a redução do nosso impacto na mudança climática será uma redução no impacto do setor de turismo também na mudança climática. Vou concluir agora. Não é apenas a respeito do nosso impacto, é como nós podemos ajudar a impulsionar a agenda da sustentabilidade. A aviação, como um setor, contribui para uma série dos objetivos globais de sustentabilidade, o clima em si, claro, como o número 13 dos objetivos, mas os SDGs, os objetivos, também envolvemos aí o acesso à educação, acesso a trabalho decente, ou seja, a aviação desempenha um papel importante, promovendo esses objetivos que eu mencionei.
E temos que fazer isso de forma responsável e sustentável. Isso volta ao meu ponto original. Nós somos um setor que tem uma abordagem responsável. Fizemos um progresso significativo, estamos numa jornada para atingir ainda mais. Queremos trabalhar lado a lado com o setor de turismo, porque, como eu disse, nós somos um player fundamental para levar os turistas, não é, aos seus destinos. Acho que vocês têm um trabalho imenso nas mãos. Quando vocês pensam em ir de 900 milhões para 300 milhões, nós realmente esperamos achar outras fontes de energia, de combustível, outros progressos de uma forma que os motores também possam ter um apoio nessa redução. E passando para o Nicolas, eu diria que uma das coisas que me chamou muita atenção durante as negociações do Acordo Climático de Paris foi o impacto que as mudanças climáticas estavam tendo nas nações pequenas, que vivem particularmente só de turismo. As Maldivas, Fiji, todas essas ilhas que sofrerão mais do que qualquer outro lugar no curto prazo com esse impacto. Qual é a sua perspectiva quando pensamos sobre a correlação entre viagem, turismo e as mudanças climáticas? Como isso afeta as nações menores e como podemos fazer para que elas possam continuar a criar receitas, criar um ambiente sustentável para as populações, mas ao mesmo tempo não tem um impacto tão grave no futuro próximo. O microfone do Nicolas está silenciado. Ok, agora saí do mudo. Muito obrigado por essa pergunta. É um bom lugar para começar, porque da forma como vejo, o turismo sim contribui para as emissões de gases de efeito estufa, há coisas que podemos fazer, como o Michael disse, mas o turismo também é uma das primeiras vítimas da mudança climática, particularmente em nações insulares, pequenas, que estão desaparecendo abaixo dos níveis do mar, mas que também são atingidas por eventos climáticos extremos e outros impactos do tipo. São realmente as vítimas disso. Mas não são só as pequenas nações insulares em desenvolvimento. São as florestas no Brasil e nos Estados Unidos que estão passando por uma devastação, não só as vidas das pessoas, mas as atrações turísticas da área. Estamos falando sobre as extinções de espécies e ecossistemas, no turismo e dos destinos, mas também os destinos culturais estão se tornando quase insuportáveis, simplesmente porque está quente demais e você não tem uma sombra, ou você não tem um resfriamento necessário. Mas o lado bom é que eu vejo que, como o turismo está contribuindo para a mudança climática e também é a vítima da mudança climática, também está em uma excelente posição para contribuir para as soluções das mudanças climáticas. Antes de mais nada, porque o turismo fundamentalmente está ajudando as pessoas em todo o mundo a se unirem. E, literalmente, em pensamento também, então, podemos entender as condições que nós temos em diferentes partes do planeta e que nós não somos tão diferentes assim. Nós temos que trabalhar juntos. Se podemos fazer um paralelo com o que temos agora, lidar com as mudanças climáticas não é diferente, precisamos trabalhar juntos. Isso não é algo que alguém possa fazer de forma unilateral, precisamos trabalhar juntos. Mas o turismo, para mim, também está contribuindo para o emprego, engajamento, alcance, educação e outras partes da agenda de desenvolvimento sustentável que é exigida para podermos ter lidar com essas questões de uma forma boa. O problema que eu acho que vemos atualmente é que algumas versões de turismo, especialmente de turismo em massas, em que as pessoas realmente não querem entender o destino para onde estão indo, eles só estão lá, vão para a praia por alguns dias, estão num quarto de hotel caro, largando seus resíduos para trás e voltando. Isso não é sustentável. E eu acho que talvez possamos voltar a isso um pouco mais tarde, mas eu acho que o lado bom dessa nuvem da Covid-19 é que agora nós temos uma oportunidade de respirar e pensar sobre
como podemos restaurar o setor do turismo de uma forma que nos leve de volta aos negócios como normal, mas para um setor mais sustentável. E acho que é isso que precisamos fazer aqui. Então, sim, o turismo está muito ligado às mudanças climáticas, como vítima, como contribuinte e como uma parte muito importante também da solução. Muito obrigado. Muito obrigado, Nicholas. Eu gosto da palavra, da ideia de recomeçar, e estamos tendo uma oportunidade incrível em nossas mãos. Nós sabemos que é triste, nós sabemos que os motivos por trás de tudo que estamos vivendo hoje estão além do nosso controle, mas ao mesmo tempo, como dissemos, temos uma pausa e agora podemos recomeçar, talvez agir de forma diferente. E eu gostaria de perguntar isso ao Ben, porque, Ben, nós estávamos em Vancouver durante a criação do Manifesto de Vancouver. E nós sabemos que o Manifesto de Vancouver é como um desenvolvimento do Manifesto de Bangkok, quando fomos de 10 metas para 10 objetivos para 3 objetivos, estávamos reduzindo, mas ao mesmo tempo nós estávamos pensando nesse manifesto e a epidemia estava começando e nós não sabíamos exatamente as reações que teríamos. Agora, pensando no impacto que estamos sofrendo neste momento, você consegue nos dizer um pouco sobre o que vocês estão trabalhando para o reinício do nosso setor em 2021 e no futuro? Antes disso, eu voltaria para as raízes antes de responder a sua pergunta. Tem algumas questões, alguns pontos de dados que eu gostaria de compartilhar com vocês. Temos 3 pilares no nosso setor de sustentabilidade. Primeiro, pessoas. Segundo, planeta. E terceiro, lucros. E é muito importante, porque nós colocamos as pessoas em primeiro lugar, colocamos o planeta em segundo lugar, porque sem pessoas não tem recursos, mas os recursos são limitados no planeta, então isso é muito importante. E por último vem o lucro. É importante incorporar lucro, porque para mostrar aos diretores financeiros e aos diretores executivos que a sustentabilidade faz sentido em termos de negócios. Se não fizermos isso, não vamos chegar a lugar algum. Quais são os impactos positivos e negativos? A indústria de turismo e de viagem representa 10% dos funcionários do mundo. Também 10% do PIB mundial. Isso representa 1,6 trilhões de dólares no globo como um todo. E só a indústria de incentivos, 75 bilhões globalmente. O que isso nos informa? Temos um grande impacto, um impacto muito grande, tanto negativamente como positivamente. Mas temos uma voz, nós contamos. Então sim, nós temos um impacto negativo, mas podemos transformar isso em um impacto positivo. Nós queremos ser parte da solução e não do problema. Então o que estamos fazendo agora é tentar abraçar a ideia de ser parte da solução. Falamos sobre educação, mas também há outras questões que precisamos considerar. Falamos muito claramente sobre viajar de avião e sim, tem um impacto. Mas há outras questões também, os alimentos, a forma como lidamos com os alimentos no nosso setor. Tem um grande impacto e é algo muito importante por meio de doações, reciclagem, alimentação de animais. Eu acho que é muito mais complexo do que simplesmente pensar no impacto de carbono que podemos ter. Também temos um grande impacto, que mencionamos mais cedo, em relação à comunidade. Agora estamos vendo uma tendência que, conforme formos reiniciando, nós vamos crescer de uma forma que nós vamos tentar pensar mais sobre o turismo de igualdade. Os números eram o que importavam, queríamos mais e mais turistas. Agora nós estamos pensando em Machu Picchu e outros lugares que vão reduzir a quantidade de pessoas que serão aceitas nas suas premissas todos os dias. As pessoas talvez tenham que pagar um pouco mais, mas você não pagaria mais para ter uma experiência mais exclusiva, mais voltada para as suas necessidades. Acho que é realmente isso que estamos pensando. E temos um grande impacto também nas comunidades. Antes de mais nada, pelo turismo de massa, mas também pelos impactos que podemos deixar. Você falou sobre as Maldivas, por exemplo, mas eu acredito que em qualquer lugar que você vá, há comunidades que estão passando necessidade e há uma grande tendência que podemos achar em que cada 7 de 10 programas no mundo tem esse componente agora. Então nós decidimos que nós
é algo que está próximo das organizações, dos participantes. Eles querem fazer a diferença. E esse é outro dado muito importante que temos que ter em mente. Estamos tentando ajudar as comunidades indígenas do estado do Pará, e alguns dos lucros vão para essas pessoas. Estamos tentando ajudar as comunidades a ter um melhor impacto. Nós temos uma oportunidade, na minha opinião, como setor, de crescer o nosso público, de trazer experiências excepcionais, tornando nossos eventos mais inclusivos, mais acessíveis. E essa é a missão que o site está tentando realizar neste momento. Excelente, eu concordo plenamente com você. Eu acho que nós estamos fazendo muito nesse sentido, e eu acho que, como eu falei no começo, a educação e falando com os proprietários, com os empresários, com as pessoas que tomam as decisões para tomar as decisões corretas, isso certamente nos fará avançar. E eu entendo, e a Carla estava discutindo comigo, que uma das principais preocupações que muitas das pessoas têm hoje é que talvez a pandemia tenha um impacto negativo no curto prazo, ao reduzir algumas das atividades que estavam sendo realizadas para reduzir resíduos e outros tipos de medidas de mudança climática. Eu gostaria de falar com a Carla agora, para que ela possa ampliar um pouco essa visão que foi cristalizada, e aí podemos passar de volta para os nossos panelistas. Sim, e exatamente como eu mencionei para você, Sidney, a principal pergunta é, quando estamos falando sobre turismo e sustentabilidade, como a pandemia e como a Covid-19, sem as medidas sanitárias, pode interferir na sustentabilidade. Eu concordo totalmente com todos aqui, e os discursos foram excelentes e esclareceram muito sobre a questão. Há tantas outras formas de abordar a sustentabilidade e medidas sanitárias. Quer dizer, há vidros biodegradáveis, há diversas opções para não usarmos plásticos. E quando temos um evento, quando temos uma viagem, podemos desde o início preparar esse evento, essa viagem, considerando já desde o início formas de criar um bom impacto em todos os destinos para quais você está enviando os passageiros, organizando a viagem desde o início. É possível considerar não deixar tantas pegadas em cada destino. Quero dizer, hoje no final do fórum nós vamos mostrar essas possibilidades de que realmente há diferentes formas diferentes para que o turismo contribua com as comunidades e com os destinos nos quais estamos. É só uma questão de mudar a forma de operar. Nós já estamos nessa posição. O turismo é uma excelente ferramenta. Como nós ouvimos todos os especialistas aqui hoje, o turismo pode ter um impacto tanto positivo quanto negativo com relação às mudanças climáticas. E é só uma questão de nós acharmos formas, e nós vamos trazer para vocês nesse fórum diferentes opções e diferentes formas de ter essa viagem, esse evento, criando experiências excelentes para os nossos clientes, em relação aos nossos clientes, e sermos sustentáveis ao mesmo tempo. É realmente uma questão de mudar a nossa forma de operar, a nossa forma de examinar o mundo, examinar nossas atividades e sempre propor algo através de nossas atividades, através do turismo, para mudar a forma de trabalharmos em cada destino. Neste fórum, nós vamos apresentar diversas iniciativas no Brasil e em todo o mundo. Hoje, mais tarde,
no último painel da tarde, nós teremos Catarina. Ela é a diretora de sustentabilidade em Gothenburg, que há 4 anos já é considerada a cidade mais sustentável do mundo. Ela vai nos falar um pouco sobre sua experiência em Gothenburg, qual foi o nível de esforço necessário, qual foi a dificuldade, que medidas foram utilizadas para tornar essa cidade uma das mais sustentáveis do mundo. E, por outro lado, nós vamos ter a NET, uma rede do Brasil, que é a rede do CUN, do Nordeste do Brasil, pequenas vilas em que as pessoas se organizaram trabalhando com CSR, com turismo, profissionais de todo mundo, para entender como essas pequenas vilas no Nordeste do Brasil conseguiram se organizar de forma a contribuir para a sustentabilidade e também com um bom impacto para o planeta e para todas as pessoas que moram nessas comunidades. Então, realmente acho que há muitas coisas para fazermos. Sem a menor dúvida. Michael, eu não sei o número exato, eu tenho certeza que vocês têm um tremendo banco de dados por trás de quantos voos foram parados durante o período do Covid. Eu imagino que seja uma percentagem gigantesca de todos os voos de longa distância no globo. Uma das perguntas que muitas pessoas me fazem é: quando o mercado vai voltar? Ou quando as restrições sanitárias forem removidas? A IATA e seus membros estão pensando em racionalizar isso a fim de não voltar à mesma quantidade imensa de voos que tínhamos antes do Covid? A Covid, de certa forma, vai contribuir para isso? Sim, é uma boa pergunta. A queda no tráfego foi espalhada por todo o globo de uma forma relativamente uniforme. Algumas regiões foram mais atingidas do que outras, mas acho que no auge das principais medidas de lockdown em março e abril, o tráfego caiu em torno de 80% a 85% do que normalmente seria dessa época do ano. Nós vimos alguma melhora durante o verão, mas eu acho que o setor está prevendo uma temporada de inverno muito difícil e acho que vamos ver uma queda de novo a níveis semelhantes no final do ano. É definitivamente um desafio. Eu acho que temos duas questões aqui. A outra previsão que nós vimos é que provavelmente quando tivermos uma recuperação e um retorno, nós vamos voltar a níveis pré-Covid próximo de 2023, 2024. Eu acho que isso mostra a escala da queda no tráfego que nós vimos. Da perspectiva de emissões, 2020 provavelmente terá um nível semelhante de emissões de gás carbônico a 2010. Então mostra que nós voltamos quase uma década, se não mais, em termos de nossa trajetória de crescimento. As duas coisas que eu gostaria de dizer antes de mais nada é que as linhas aéreas, até onde elas estão envolvidas, não é só um crescimento pelo puro crescimento. O crescimento sempre foi predicado, do ponto de vista da indústria, na demanda e a conectividade. E essas duas coisas andam de mãos juntas. O motivo pelo qual a indústria vem crescendo, há novos mercados, particularmente na região da Ásia e do Pacífico, da América Latina, onde houve uma demanda de uma viagem aérea sustentável do lado do consumidor. Então o crescimento foi para atender essa demanda, porque acreditamos em trazer essa conectividade particularmente para as economias do mundo e particularmente para as economias em desenvolvimento, mas nós sempre dissemos que isso tem que ser feito de forma sustentável e isso leva de volta aos compromissos que eu mencionei, que o setor assumiu
ao longo da década. E acho que o objetivo não vai ser vamos voltar a níveis pré-Covid só por isso. Eu acho que a questão vai ser vamos voltar aos níveis pré-Covid porque há uma demanda, porque há novamente um reconhecimento de que a aviação tem um papel tão importante na economia mundial, seja na viagem no turismo ou na viagem de negócios, mas vamos fazer isso de uma forma ambientalmente sustentável. Falando sobre a Covid, o desafio, na verdade, é que uma boa parte do que o setor estava fazendo até hoje para reduzir sua pegada ambiental, seu impacto ambiental, reduzir as emissões, vai reduzir um investimento contínuo, seja esse investimento do setor privado, das próprias companhias aéreas, ou investimento do governo. Isso ainda vai precisar acontecer. E hoje esse é um desafio, vai ser um desafio nos próximos anos para que as empresas aéreas continuem a investir em pesquisa e desenvolvimento e novas tecnologias de aeronaves e motores, de uma nova frota, caminhando a projetos de combustíveis alternativos. Isso vai ser ainda mais desafiador e é onde achamos que há um grande papel para os governos. Conforme os governos tentam aumentar suas economias em geral, achamos que o investimento num futuro sustentável para a aviação é algo em que eles devem focar os recursos também, conforme seguimos adiante. Como eu disse, não é apenas reconstruir por reconstruir. Nós queremos continuar a fornecer os benefícios sociais que conquistamos até hoje. Estamos comprometidos a fazê-lo, queremos fazê-lo de forma sustentável, ambientalmente sustentável. Bom, eu acredito que a indústria de aviação está sofrendo muito, a que mais sofre, juntamente com outras talvez, sofrendo muito nessa crise. Ela é capital intensiva. E eu sei o que você está dizendo, os investimentos. Os governos terão de resgatar essa indústria para mantê-la em funcionamento. Claro que é uma trilha que devemos cumprir. Olha, Nicolas, tem muitas perguntas e eu estou aqui olhando as perguntas conforme falo com vocês. As pessoas estão perguntando sobre educação. E uma das perguntas que surgiu aqui é: que ferramentas vocês consideram efetivas para educar os viajantes? O que recomendam? O que um turista deveria fazer? E uma das perguntas que sempre me intriga um pouquinho é qual é a conexão entre a área de mudança climática da ONU e a área educacional da ONU. São programas que deveriam trabalhar lado a lado, de mãos dadas, não é? Para podermos aplicar as políticas de forma global com relação à mudança climática, ou seja, eles teriam que educar como um todo, a população, todas as populações. Bom, o que podemos encontrar? Qual é a literatura, a referência, a publicação, vídeo que a gente pode obter e disseminar para educar os viajantes, do ponto de vista da ONU, eu quero saber. Então, muito obrigado pela pergunta, são perguntas excelentes. E é engraçado, olha só, se voltarmos à convenção da ONU, o marco da ONU, quando ele foi estabelecido lá em 92, ele dizia que a educação, conscientização pública, treinamento público, acesso à informação e participação nas ações climáticas são componentes fundamentais na reconstrução e nas mudanças promovidas para melhorar a mudança climática. Temos o nome popular, ACE, Ação para Empoderamento Climático, ACE. É um dos pontos negociados. Todo país, toda nação que participa da ação para a mudança climática se comprometeu a estabelecer um ponto focal no governo para apoiar esse tipo de esforço, para promover a conscientização a respeito do clima, prover educação, informação e treinamento. Olha, isso é algo que foi acelerado cada vez mais nos últimos anos, graças à voz da juventude, que ficou mais forte, mais prevalente, não é? Eu acho que é muito bem-vindo isso.
ficaram mais prevalentes na negociação e no contexto das ações climáticas. Do ponto de vista prático, trabalhamos em conjunto com as organizações irmãs, a Unesco e outras, promovendo educação, conscientização e treinamentos em geral. Trabalhamos com os nossos parceiros do setor privado, IATA, por exemplo, e com Airport Counseling International, que também tem um programa educacional. Não apenas os aeroportos em si ficam cientes, eles tentam educar os passageiros também. Ou seja, o objetivo primário é todas as vezes que você entrar no avião, você estará exposto a informações a respeito das ações climáticas da ONU também. Tendo dito isso, é muito que podemos fazer. Quando vamos a qualquer hotel, normalmente costumamos ver as sinalizações, olha, economizamos a água para o meio ambiente, não vamos lavar os lençóis ou as toalhas se você não jogá-los no chão. Todo mundo já viu, não é, esse aviso? Isso é muito inteligente, faz sentido financeiro. Mas, se você se aprofundar um pouquinho mais nesse pensamento sobre como a indústria de turismo pode contribuir ao turismo local, de fato, não apenas sendo neutra para o clima, não apenas participando de iniciativas, e que todos devem saber o que é essa pegada climática, e que devem reduzir essa pegada o máximo possível, claro. E se você quiser chegar ao patamar superior, você não emitirá nada. Mas você tem que ter um destino climate proof. Esse é um ponto importante, é um bom ponto de venda, na verdade. Ou seja, você ajudará a vender esses destinos, ou seja, destinos que são climate friendly, são amigáveis com relação ao clima. Eu acho que isso será muito atraente para os passageiros e viajantes. E tem muita educação, muito treinamento que pode ser feito. Não significa que você tem que ir numa sala de aula e receber informações. Há jeitos divertidos e interessantes de promover esse tipo de conscientização. Isso me leva a 20 anos, quando eu trabalhava na Ásia Pacífico, estávamos trabalhando com a UNWO, com a Organização de Turismo também da ONU, ajudando a avaliar destinos da Java, que é a principal ilha da Indonésia. E eu era um novato trabalhando no turismo naquela época. E eu nunca havia avaliado o turismo do ponto de vista ambiental. Se você vai a um destino turístico e você tira uma foto, vai para a lojinha de souvenirs e volta para o hotel, é uma experiência diferente. Quando você ouve a história, olha, quando contam para você como eles contribuem para a comunidade local e você convida o viajante a participar disso, as pessoas se sentem melhor. Há muitas coisas que podem ser feitas nessa área para promover, educar, aumentar a consciência a respeito do impacto climático do turismo, que todos nós queremos, claro, fazer. Bom, agora você soou como o cara que entende da indústria. Parabéns, você de fato falou muito bem. Muito interessante ouvir o que você tem a dizer. Essa é a mensagem que nós queremos passar para as pessoas. Você não vai para um destino simplesmente para fazer o check-in, ok, ticar a sua listinha, tirar uma foto, colocar no Instagram e é isso. Que tipo de impacto você também vai gerar e o que você vai extrair dessa experiência? É uma outra perspectiva, não é? Eu acho que todos nós ficamos complacentes, ou seja, esperamos que as pessoas forneçam as informações, em vez de ir lá buscar, recuperar essa informação, descobrir formas de contribuir, se autoeducar e educar os outros também. Você disse algo aqui a respeito do destino ser sustentável. Você falou sobre a Ilha Java. Uma pergunta interessante que eu recebi aqui é a seguinte, olha só. Para nós, é possível considerar viagens sustentáveis, incentivos, numa cidade como Las Vegas, ou uma cidade como Orlando, por exemplo, no futuro, né? Falando do futuro. Ou seja, destinos de turismo em massa. Como estamos avaliando esses destinos? Como a gente enxerga o futuro desses destinos aí na arena sustentável, do ponto de vista sustentável? Uma pergunta para mim ainda, acho, né? Diz o Nicholas. Uma resposta rápida aqui do meu lado, diz o Nicholas.
Tudo bem, pode ir adiante. Rapidamente, porque acho que o Ben quer dizer alguma coisa. Sim, eu acho que há destinos com mais ou menos desafios. Las Vegas é um que tem mais desafios, não é? Entretanto, Las Vegas, embora seja uma cidade totalmente artificial, que foi construída lá no deserto, ela tem uma pegada climática, ela pode ser reduzida sim. O que não pode ser reduzido pode ser compensado. Las Vegas é uma das cidades que seria capaz de ser clima neutra. Nós temos que verificar qual seria a sustentabilidade de um destino como Las Vegas. Vou levar essa pergunta para os panelistas aqui também. Mas eu diria que todo destino de viagem pode fazer alguma coisa a respeito da pegada climática. Todo destino pode implementar coisas para abordar os desenvolvimentos, o objetivo do desenvolvimento sustentável. Isso pode ser feito na comunidade local, sim. Agora, o Ben, por gentileza. Tudo se resume à educação. Tudo que a gente vem discutindo se resume à educação. E há vários níveis de educação. Na verdade, nós investimos mais em destinos em desenvolvimento, que são diferentes de Las Vegas. Seria mais fácil, na verdade, ter Las Vegas como uma cidade carbono neutra do que um dos grandes destinos do Caribe. Porque nem sempre eles têm os recursos para fazer isso, ou os governos nem sempre enxergam essa necessidade para esses destinos. Nós estabelecemos aí a base para a educação. Começamos a fazer isso há 17 anos com o programa de incentivo de Nova York. Reconstruímos uma escola que estava devastada, havia sido devastada pelo terremoto, pelo furacão, na verdade, desculpem, e criamos um centro comunitário. E foi divertido ver, porque nós tínhamos homens mais velhos que nunca haviam viajado. E, de repente, tiveram acesso à internet e descobriram o mundo. Estavam lá sentados com jovens, frequentando as aulas e descobrindo todo um mundo novo, um universo novo, que não teriam tido acesso se não fosse por esse cliente, pelos investimentos que fizemos na educação. Eu acho que, no final das contas, tudo se resume à educação. Há diferentes métodos, mas a comunidade, sim, é importante educá-la, porque se você vier à minha casa, você tem que seguir as minhas regras. Se eu não tiver as minhas regras estabelecidas e informadas, como é que eu posso pedir que você melhore o meu ambiente, o meu meio ambiente? Como é que eu posso pedir que você reduza o meu impacto, a minha pegada? Nós temos que educar, sim, os viajantes, temos que educar e empoderar os governos, e os governos têm que se autoempoderar para garantir que estão fornecendo as melhores ferramentas para a sociedade. E também, todo mundo que é um DMO, um DMC, um hotelier, todo mundo tem que trabalhar junto às comunidades, educando-as. Se os jovens não entenderem que uma garrafa de plástico que jogam na rua pode ficar lá por centenas de anos, bom, eles vão continuar fazendo isso, jogando a garrafinha fora. Portanto, é nossa responsabilidade, como atores do setor de turismo, educar a comunidade. E a responsabilidade dos hoteliers, das associações de viajantes, educar o viajante que vai para fora daquela região. E precisamos ter regras, e para isso iremos obter resultados. Ok, concordo plenamente. Ok, so Sydney, for some reason, Por algum motivo, acho que a conexão do Sidney foi interrompida. Então, eu é que vou continuar, diz a Carla. Temos mais 15 minutos. Gostaria de saber de vocês. Gostaria de ouvir as suas considerações finais sobre tudo que foi discutido aqui. E vejo que educação é um ponto-chave para todos. É o motivo principal também desse fórum, disseminar aí o conceito de sustentabilidade e turismo responsável. Portanto, agora eu gostaria de mencionar para a plateia toda que iremos enviar depois, mais tarde, o link para que possam participar na zona de ações dos Objetivos de Sustentabilidade Global, organizados pela ONU, receberão hoje, e é um link que está aberto para todos ao redor do mundo.
nós vamos enviar para todos que participaram aqui nesse fórum do MAPS. Vamos enviar, portanto, hoje esse link para que também possam participar do evento SDG, organizado pela ONU, tratando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Será no dia 22, 23 e 24 de setembro. Serão 3 dias, portanto, com uma agenda completa, discutindo como nós podemos ajudar, como nós podemos mudar o mundo e a nossa própria atividade nessa direção, a direção que desejamos. Nicholas, Ben, Michael e Sidney, gostaria de pedir que vocês façam as suas considerações finais, por favor. E aí será o final do nosso painel. Michael, por favor. Obrigado, Carla. É uma grande satisfação participar nesse painel, desse fórum. Uma discussão muito frutífera. Como um parceiro da aviação, eu obtive uma perspectiva bem mais ampla. Gostaria de concluir dizendo o seguinte. Todo mundo sabe disso, mas vou destacar. Nós temos essa pandemia terrível que impactou a vida de todos, não é? As pessoas morrem, perdem o seu meio de sustento. E do ponto de vista da indústria de aviação, é algo que de fato destacou o papel significativo que a gente tem em conectar todos. Seja conectar família, ou amigos, ou pessoas que vão a oportunidades educacionais, oportunidades de negócios, ou também esse desejo fundamental que todos nós temos de viajar para visitar, aprender, fazer trocas com outras culturas, por meio do turismo. O mundo parece bem menor hoje, não é? Do que ele era há um ano. E o impacto da pandemia, na minha opinião, de fato, demonstrou o papel importante que a aviação desempenha. Temos aí também a questão ambiental ligada a tudo isso. Eu tenho certeza que todos nós fizemos aqui comentários. Olha, no meio da Covid, do lockdown, parece que o céu está mais limpo, não há ruído das aeronaves, a poluição das grandes cidades parece ter diminuído bastante. Eu acho que, a seguir, depois da pandemia, temos que encontrar o equilíbrio. Ou seja, a aviação tem, sim, um papel muito importante a desempenhar no turismo e na economia como um todo, mas também tem um impacto ambiental, não é, que a gente precisa abordar. E nós temos que tentar, portanto, explicar como uma indústria, como um setor, tudo o que a gente está fazendo. Quais são os progressos que fizemos? Não envolvendo apenas educação, temos que explicar para as pessoas, informar as pessoas o que estamos fazendo. Temos que ter apoio governamental para o setor de aviação, para que possamos, de fato, construir novas aeronaves, desenvolver novos combustíveis, operar as aeronaves de maneira mais eficiente e eficaz, porque é assim que a gente promove uma mudança na vida real e diminui o impacto ambiental nos próximos anos. Ou seja, é importante educar, é importante que todos tenham essa ciência, e também é importante que a gente exerça essa força coletiva para que os governos e as instituições internacionais possam apoiar, para que a gente possa promover essas mudanças que vão mudar a vida de todos. Era isso, obrigada. Muito obrigada, Michael, ter a sua presença aqui conosco, como a pessoa responsável pela sustentabilidade na IATA. É incrível. Falando em nome aí da aviação ao redor do mundo. Foi uma oportunidade muito exclusiva, muito única. Eu sei que você tinha uma agenda lotada hoje. Muito obrigada mesmo por participar. Gostaria de lhe agradecer em nome de todos os outros palestrantes, em nome da plateia, em nome de todos. Muito obrigada. Prazer, muito obrigado. Nicholas, gostaria então de encerrar suas considerações finais, por gentileza. Ok, muito obrigado. Eu vou ecoar boa parte do que o Michael disse. De fato, estamos em uma época muito difícil, muito única. Nessa época difícil, sim, sempre há uma esperança no horizonte. Nos dá força, nos dá a oportunidade de respirar fundo
e considerar o que fizemos até os dias de hoje e que direção iremos agora tomar na nossa indústria. Especificamente falando, algo que nós estamos fazendo no Triple C é que todos os governos têm de desenvolver planos de ação climáticos. São contribuições climáticas nacionais, mas são planos que descrevem o que os governos farão para diminuir a pegada climática. E agora, com a pandemia da Covid, também ficou claro para todo mundo que esses planos de ação têm de estar combinados com um plano de recuperação verde. É uma oportunidade única para o setor de turismo e para boa parte dos setores, mas especificamente para o de turismo, para identificar quais são as oportunidades, para se reconstruir de forma aprimorada, retomar as coisas de um jeito melhor, não atendendo apenas às necessidades imediatas que nós precisamos para reconstruir a fonte de renda, mas também para ajudar os países a se prepararem para a mudança climática, porque quando a pandemia passar, a mudança climática ainda estará presente, a gente tem que estar preparado para isso, não é? E esse é o momento correto de se preparar para isso. Bom, sem negar aqui a época difícil que todos nós estamos enfrentando, eu ainda sou um pouco otimista. Eu enxergo uma oportunidade oculta nessa pandemia que hoje vivemos. E eu também tenho muita confiança no setor de turismo. O setor de turismo já passou por vários desafios ao longo dos anos e é uma indústria que retoma de maneira forte e sólida. Não vejo nada de diferente acontecendo. Do ponto de vista da ONU, nós vamos apoiar o setor, vamos fazer o melhor possível, temos parcerias hoje com organizações como a IATA, ou Report Council International, ou o Conselho de Turismo Internacional, estamos sempre abertos para encontrar novas formas de trabalharmos em conjunto. Muito obrigado por nos receber e por nos dar a oportunidade de ouvir e compartilhar os nossos pensamentos e ideias. Obrigado. Agradeço muito, foi excelente ter você aqui como representante das Nações Unidas, falando com todos e dando essa perspectiva total de como estamos tendo um impacto negativo e como podemos começar a ter um impacto positivo. Muito obrigado, Nicholas. Foi realmente um grande prazer ter você conosco. Você pode fazer suas considerações finais agora, Ben? Eu vou realmente refletir o que o Nicholas e o Michael disseram. O planeta está nos mandando sinais muito claros, não só a Covid, mas outros sinais muito claros. Eu acho que sim, definitivamente o turismo e as viagens é um momento de dar um reset, de pensar melhor, de planejar, reduzir, reaproveitar e fazer o que temos que fazer para termos um setor mais sustentável. Eu também gostaria de acrescentar que reuniões presenciais, viagens, viajar, pegar um hotel, isso nunca vai desaparecer. Não dá para ter o mesmo relacionamento virtualmente e encontrando as pessoas cara a cara, mas é outro aspecto que poucas pessoas consideram, e é interessante porque eu estou trabalhando com a equipe do Nicholas numa tabela de cálculo para reuniões virtuais, e vai ser muito interessante ver o impacto que a nossa reunião vai ter, porque nós... Então, para fechar essa sessão, eu gostaria de agradecer a todos no painel. Acho que tivemos uma conversa incrível. Foi um prazer e uma honra poder participar, mas eu gostaria de dizer que todas as ações em direção à sustentabilidade são ações positivas. Então, se você quer limpar o mundo, comece limpando a sua própria casa. Sim, excelente mensagem, Ben. E agora eu gostaria de ouvir as considerações finais do Sidney, por favor. Muito obrigado, Carla. Obrigado a todos. Foi um prazer, foi muito educativo para mim. Eu acho que como eu não sou um especialista na questão de sustentabilidade, é como estar em uma sala de aula com todos vocês. Então eu agradeço muito por essa oportunidade. Então, a minha consideração final é, eu sou pai de gêmeos de 12 anos de idade e eu quero que eles possam viajar. Eu quero que eles possam ver o mundo, que possam se orgulhar
a olhar para as coisas de perspectivas diferentes e aprender e entender que o mundo é diverso, que o mundo é vibrante e muitas pessoas em lugares diferentes. Não importa quão pobres ou ricos, que eles estejam abraçando as mesmas filosofias de vida. Então, para mim, é importante ver que os governos, que as organizações, que entidades com maior poder econômico estão considerando essas questões. Porque como nós podemos entregar para essas crianças uma mensagem positiva, uma visão positiva de viagens no futuro, se nós não estivermos passando adiante essas informações? Então, para mim, é motivacional, é importante, e eu acho que o Fórum, Carla, atende muitas dessas necessidades em termos de informações, de positividade e também buscar formas de sair dessa situação em que entramos. Vamos encarar, nós, seres humanos, nos colocamos nessa situação e nós somos tão brilhantes em chegar até aqui, vamos ser brilhantes também para sair daqui, certo? É essa forma que eu vejo. Eu acho que a viagem de incentivos, acho que os governos, todos nós temos responsabilidades e eu vou encerrar com isso. Estamos que estar prontos, temos que arregaçar as mangas e fazer tudo o que for necessário. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Excelente discurso, Sidney. Eu concordo plenamente com você. Fomos tão brilhantes em chegar até aqui, agora tenho certeza que nós também podemos ser brilhantes novamente para ir além desse ponto, para um novo padrão de trabalho, de relacionamentos com o planeta, com todos os seres humanos e todos que estão vivendo, porque nós temos o poder para fazê-lo. Nós teremos a oportunidade nos próximos painéis, temos mais 2 painéis hoje, no período da tarde, e amanhã teremos 2 painéis pela manhã e 2 painéis no período da tarde, que vão mostrar e oferecer diferentes perspectivas e diferentes formas de fazer turismo e eventos e também cuidando do nosso único lar. Então, obrigado a todos mais uma vez. Foi realmente uma honra ter todos vocês conosco. Eu estou emocionada e foi uma grande emoção durante toda a organização desse fórum, com o suporte e com toda a atenção, disponibilidade e suporte de todos, especialmente de vocês. Então, realmente, muito obrigado. E tenho certeza que ano que vem, quando tivermos o próximo fórum, nós vamos estar falando sobre as soluções e sobre a criatividade e todas as outras opções que o turismo pode trazer e contribuir com o nosso mundo em harmonia. Obrigado a todos, obrigado Nicholas, obrigado Michael e muito obrigado meu amigo Sidney. Foi um grande prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. Agora em português, eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui. E como a gente está fazendo no final de cada painel, a gente vai colocar na tela agora quanto foi gasto para organizar o fórum, quanto ainda falta para a gente conseguir atingir aí o custo total. A gente tem esses custos em planilha completamente abertos para quem quiser ver item a item, para que possa entender aonde esse dinheiro, quanto dinheiro veio, quanto dinheiro vai sair e para onde. A gente, nesse meio tempo, entre o primeiro painel e o segundo, a gente já recebeu algumas doações, ajudando a complementar aí o dinheiro investido e as pessoas que estão também trabalhando voluntariamente e a parte que nós vamos doar para a comunidade Xicrim no Amazonas. Agradeço demais a todos, acho que foram painéis extremamente ilustrativos, acho que estamos aí, espero que estejamos conseguindo sensibilizar todas as pessoas que estão aqui participando. A gente teve praticamente 400 inscritos, é um número bastante significativo, e o nosso objetivo é, com tudo que vocês vão ver aqui nesse fórum, para que cada um de vocês passe a ser um elemento de transformação. Acho que o maior
ganho desse fórum, e vocês estão vendo até pela planilha de custos que estamos apresentando, todo mundo que está aqui hoje falando, produzindo e trabalhando tem um objetivo maior, que é poder levar a palavra, replicar esse movimento, não só para o turismo, mas para todas as atividades, mas agora estamos pensando especificamente no nosso mercado de turismo e eventos, que cada um seja o portador dessa mensagem, que mostre em suas ações, nas suas escolhas, seja escolha de fornecedores, escolha de destino, escolha do programa que vai oferecer para o seu passageiro, para o seu cliente, opções sustentáveis. A gente precisa seguir nessa direção. O turismo não pode ficar fora disso. É a responsabilidade de cada um de nós. Então, estamos juntos e nos vemos novamente às 15h30, quando teremos mais 2 painéis interessantíssimos. A gente vai poder ouvir um pouco já sobre alternativas do que podemos fazer com turismo e sustentabilidade. E no último painel de hoje, a gente vai entender um pouco o que é a economia circular, como podemos aplicar a economia circular e por que se fala tanto em economia circular para a gente poder ter uma vida,